Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos retomar o livro Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é este aqui, Abraão, Esaú e Ismael. Agora, vamos lá pessoal, o que a gente vai ver ao longo dessa semana? Vai ser interessante. Se você acompanhar aqui de segunda a sexta, você vai entender da onde vem um monte de teorias esdrúxulas que não batem com a Bíblia. Como por exemplo, o Satã teve um negócio com Eva, ou qualquer coisa do tipo, certo? O que acontece? São teorias esdrúxulas, certo? Feito por quem quer desacreditar a Bíblia, e esse livro aqui, ele revela quais são essas teorias e da onde vem, qual que é a origem. E adivinha da onde é a origem dessas teorias doidas? Não é da Bíblia, né? Isso você já sabe. Não é da Bíblia. É de alguém que estava lá no momento? Também não é, não. Isso aí são de sociedades secretas, certo? Que colocam isso daí para desacreditar a Bíblia, para tirar a nossa fé e para colocar uma história alternativa. Então o que acontece? A gente vai ver hoje aqui essa parte Abraão, Esaú e Ismael, lembrando de uma coisa, o que ele está colocando aqui no livro não é o que o cara do livro acredita, não é o que eu acredito, e sim é o que muitas pessoas por aí ficam contando para os outros como se fosse uma história revisionista alternativa da Bíblia. Veja bem, da Bíblia. Da onde eles tiram isso? Eles tiram da cartola deles, porque o interesse deles é demonstrar de alguma forma uma linhagem Néfilim. E qual o objetivo de tudo isso? Vocês vão entender até sexta-feira de forma clara. O objetivo de tudo isso é o seguinte: cada linhagem de governantes, os principais cabeças que controlam as coisas, a gente está falando de reis, desde os reis antigos até hoje, todas as linhagens desses governantes, eles são linhagens contaminadas com sangue Néfilim. Linhagens. E não está falando lá de Adão e Eva, que não teve nada de mistura, nada disso aí que o pessoal conta. Isso aí são ideias para demonstrar que os Néfilins estavam em todas e que os Néfilins na verdade são salvadores da pátria. Olha o negócio aí. Só que o que acontece? Teve uma nação onde houve uma linhagem de rei que os Néfilins não conseguiram contaminar, porque os Néfilins não imaginavam que aquilo ali seria uma nação grande. Então o que acontece? O Criador separou uma nação pequenininha de escravos, ok? E o que acontece? Os Néfilins foram lá, contaminaram do Egito, contaminaram de tudo quanto é lado, todas as linhagens de reis, só que teve uma linhagem que eles não contaminaram, sabe por quê? Porque eles não perceberam aquele pessoal que estava como escravo no Egito, e o Criador tirou aquele povo escravo e fez uma nação para sair uma linhagem de reis, aonde iria vir quem? O Messias. Mas então por que eles não conseguiram contaminar? Porque eles não viram o que estava acontecendo, né? Mas ainda assim, depois de acontecer isso, eles precisam agora misturar a história de novo para provar o seguinte: não, que eles são os bonzinhos da história. E a gente vai ver ao longo dessa semana essas histórias alternativas que eles colocam. Detalhe, não é o que o autor acredita, não é o que eu acredito, é o que as pessoas vão contar, e a ideia aqui é separar e mostrar, olha, tem essas histórias e qual que é a origem. Por quê? Tem um monte de vídeo aí no YouTube de gente falando o seguinte: não, a serpente teve uma linhagem lá de Caim, não sei o que, etc, tal. Isso não tem apoio bíblico, isso não tem suporte bíblico, isso são teorias e tem uma origem. De onde veio essa origem? Você acha que a pessoa sonhou com isso? Eu dormi e sonhei. Não sonhou. Você acha que ela leu a Bíblia e teve um entendimento? Não, isso são teorias que têm uma origem. Quando a gente está lendo esse livro aqui, tá? Qual que é a ideia desse livro aqui? É contar a origem dessas histórias para a gente chegar à conclusão: é origem Néfilim, é origem de sociedades secretas que tem a ver com Néfilim. A origem é essa, a origem é aquela. É para a gente entender a origem das historinhas que estão nos contando. Para você conseguir ter capacidade de falar o seguinte: Eva teve um caso com Satã, é isso? É que estão contando por aí? Tá. Sabe qual é a origem disso? Eles não contam. É muito interessante. Qual que é a origem? Quem criou essa ideia? Pois bem, não veio da Bíblia, certo? Até porque todo mundo sabe aqui que o próprio Criador, ele conversou com Caim. Se Caim fosse metade Néfilim aí, fosse metade originado em anjo e tudo mais, o Criador nem conversaria com ele, para começar a conversa. Mas eu sei como é que é o negócio. O pessoal tem aí muitas teorias lindas, etc, tal. Sabe o que as pessoas não gostam na Bíblia?
antes de a gente começar aqui, sabe o que as pessoas não gostam? Elas não gostam de seguir as regras que o Criador colocou. É para não comer porco, é para não comer camarão, é para não comer não sei o quê. Não come. Não. Essa parte aí a gente ignora e a gente vai olhar lá em Gênesis e vamos começar a inventar história, o pessoal faz isso. É isso que eles fazem, certo? Então, pois bem, é lógico, tem várias histórias. Agora, o que está na Bíblia é uma coisa bem específica e clara. Quando diz assim, sobre, aí sim, os filhos de Deus, como está escrito lá, que na verdade seriam anjos, misturando com as filhas dos homens, isso é claríssimo. É ali que está acontecendo a mistura. Não é lá no Jardim do Éden, não. É ali que está acontecendo a mistura. Muitas pessoas dizem assim, não, porque o Satã teve alguma coisa com Eva, porque Eva experimentou lá do fruto que o Satã ofereceu e tal. Mas pera um pouquinho, Adão também experimentou, o que aconteceu ali, né? Então o pessoal usa figuras de linguagens aí diferentes para explicar as coisas, mas o fato é, isso tem uma origem, é isso que tem que entender. Qual que é a origem disso? Eu venho aqui e falo assim, olha, não deve comer carne de porco. Aí você fala, de onde você tirou isso? Eu venho aqui, pego a Bíblia e falo assim, ó, Levíticos. Tá lá, pronto. Aí fala, ah, bom, essa é a origem. Essa é a origem, tá lá claríssimo, certo? Tá lá, não pode comer carne de camelo. Tá lá claríssimo em Levíticos, eu te dou aqui a origem. Agora, o que essas pessoas fazem contando um monte de historinha da Bíblia aí, que não são verdadeiras, eles não mostram a origem, ok? Não é da Bíblia. Agora vamos lá, então vamos começar aqui, ver o que o pessoal acredita aí. Para começar, Abraão, Esaú e Ismael. A gente sabe que aqui do lado tem uma genealogia onde tem Abraão, né? Abraão casou com Sara, teve Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú foi se juntar com os edomitas, formou os edomitas na verdade, e Jacó teve 12 tribos, com suas 4 esposas, né? Que as pessoas não gostam, desculpa pessoal, não tenho como não falar isso. E é lógico, Abraão também teve Ismael, e Ismael então também tem uma outra linha, certo? Também foi abençoado e tudo mais, mas é diferente. Essa linha que vocês estão vendo, Abraão, Isaac e Jacó, é depois onde vai sair a linhagem do Messias, tá? Pois bem, então vamos lá. E sim, antes de começar, pessoal, essa semana eu tô fazendo vídeo 2 vezes por dia para divulgar intensivamente a área de membros que eu vou começar a abrir amanhã, 7 de junho a gente vai começar aqui a colocar o link e tal da área de membros. Na área de membros lá, é uma área de membros onde tem todos os cursos que eu já fiz e que eu faço todos os meses. Todo mês tem um curso novo, certo? Os cursos assim que estão mais populares no momento, o Batalha Espiritual 1, o Batalha Espiritual 2, que já saiu, eu vou divulgar depois que eu terminar de divulgar a área de membros. E também vai ter o 3 e o 4 e o curso de jejum. Você vai fazer um pacotão aí. Todos esses cursos estão lá na área de membros. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui e a gente já continua. Olha só. Tá aqui, ó, cursos, é uma área de membros nova. Quem tá na área de membros antiga não precisa mudar, porque lá tá mais barato, é para quem entrou antes e tudo mais. Todos os cursos estão lá, tudo normal, certo? Esse aqui é para quem vai entrar agora. Então, olha só, tem todos os cursos aqui, ó. Eu pus aqui, ó, todos os cursos. Você tem vários cursos aqui. Esses cursos, se você clicar aqui, ó, vai ter o link depois dessa área de membros amanhã. Você clica aqui, vai ter a opção, ó, cartão nacional em reais, ó, R$480 por ano ou em 10 vezes de R$48. E você vai ver aqui, ó, você terá acesso aos seguintes cursos. Ó, tem Batalha Espiritual 1, Batalha Espiritual 2, Arte da Imperfeição, Liderança, Aprenda a Vencer a Timidez. Muitos desses cursos antes tinham em outras plataformas, não estão mais, né? Como o Udemy, Aprenda a Vencer a Timidez. Pô, meu, tá difícil, né? Tá difícil até ensinar a vencer a timidez pro pessoal. O pessoal fala, não, Afonso, hoje em dia é complicado ensinar a vencer a timidez desse jeito. Como assim tem um exercício sobre andar em linha reta? Andar em linha reta é uma coisa muito opressora nos dias de hoje. Mas tá de brincadeira, né, meu? Tem até os exercícios aí. Ó, a arte da comunicação, storytelling para amizades e negócios. Se eu clicar aqui embaixo, ó, ver todos os cursos. Eu posso clicar aqui, ó. Vai ter lá, produção de lenha. Quem foi pro campo tá agradecendo aí. Tem vários e-mails do pessoal agradecendo esse curso aqui de produção de lenha, embora não tenha sido muito popular. Tem aqui, ó, kefir de leite, kefir de água, iogurte, sourdough. Tem um monte de curso aqui. Esse aqui, ó, casamento bíblico nível 1, conquistando a força da harmonia, criando filhos fortes, empreendedorismo para jovens. Este aqui, ó, pensando em comunidades, pontos básicos, são os pontos básicos. Por isso que é um curso que eu ainda não divulguei, inclusive. Porque eu quero juntar ele com um outro curso falando sobre comunidades de forma geral e sobre autoridade, seleção de pessoas. Vai ter um pacote sobre comunidades mais para frente. Mas tem esse curso aqui já.
E, ó, networking, uma base de apoio para o sucesso. Esses cursos aqui de negócios, ó, o segredo do sucesso da riqueza, networking, brainstorm para negócios, pequenas empresas, startups, né? Uma visão de erros e acertos, a arte dos preços, venda de serviços de alto valor e desenvolvimento de propostas para vendas de alto valor. Isso aqui é um pacote já, que é da área de negócios, que tem um valor altíssimo, tá? Tem um valor altíssimo. Então, assim, se você um dia for encontrar aí o pessoal já comercializando, tudo direitinho, esse aqui tem um valor alto porque as pessoas dão muito valor para esse curso aqui. E tem coisa aqui que realmente, por exemplo, este curso aqui, ó, venda de serviço de alto valor, B2B, tem coisa aqui que eu não falaria num curso. Eu fiz esse curso assim porque, puxa vida, quando, ó, naquele momento que eu fiz esse curso, eu imaginava assim que tinha uma chance de acontecer inversão do campo magnético assim nos próximos meses. Eu tava com uma ideia fixa nisso. Mas eu fiz o curso e tá aí, é um curso que todo mundo gostou, eu recebi muitos elogios de pessoas de fora do país, inclusive sobre esse curso aqui. E é um curso que hoje está com o valor correto, está com o valor mais alto, porque é um curso de negócio mesmo, né? E eu não posso dar um curso desse aqui, ó, a arte dos preços, diferença entre lucro e prejuízo, sem colocar os cursos no valor certo. Então os cursos, eles receberam um preço novo, e uma boa oportunidade de você estar fazendo esses cursos é na área de membros, porque tá aqui, ó, R$480, pode pagar com Pix. Se você for pagar com Pix ou com transferência bancária, eu vou deixar um link abaixo, porque eu tenho que cadastrar manualmente, vai ter uma pessoa cadastrando manualmente essas pessoas. Pessoal, pequena interrupção, você vem aqui nesse link que eu vou deixar abaixo, e você vai colocar aqui seu e-mail, nome, sobrenome e o e-mail de novo. Por quê? Porque as pessoas em geral erram o e-mail, elas colocam errado, então se tiver algum e-mail errado, tem 2 vezes o e-mail aqui. O nome e sobrenome, você põe aqui a opção, ó, quero pagar com Pix ou com transferência bancária, só isso. Clicar em submit aqui, ó, enviar, e uma pessoa vai estar entrando em contato com você por e-mail e vai estar finalizando aí a venda e a compra, né? Então é isso, tem todas as opções abertas aí, é uma ótima opção, vai estar aberto a partir de amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias e fim. Segunda-feira não vai estar mais disponível e nenhum outro dia desse ano vai estar disponível. Fim, certo? Segunda é hoje. Terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias. Pois bem, e eu deixei a ampulheta abaixo aí, ó, essa ampulheta, pra gente lembrar, ela tá vazia aqui em cima, depois já começa a descer o tempo, ok? 4 dias, enfim. Mas vamos lá, vamos voltar aqui à história de Abraão, que o pessoal diz. Então, olha só. Esaú acrescentou, com razão se chama Jacó, foi a segunda vez que me enganou. Ele tomou o meu direito de primogenitura, e eis que agora tomou também minha bênção. Lógico, se o outro vendeu a primogenitura, né? A bênção vem junto, né? Me parece justo. A questão assim, é que o Esaú era bastante agressivo, mas o fato é, ele fez um mau negócio, certo? Trocou a primogenitura por um par de lentilha porque tá com fome, mas foi um negócio, certo? Pois bem, então, ó, Gênesis 27, capítulo 27, versículo 36. Bom, por que as mitologias teosofistas, o que é teosofista, pessoal? É os caras lá, satanista, Helena Blavatsky, não sei o que, etc, tal, uns pensamentos doidos aí, não tem nada a ver com a Bíblia, ok? Por que as mitologias teosofistas tendem a desacreditar o irmão de Esaú, Jacó, e o direito de nascença bíblico de Jacó? Os dois eram gêmeos, vocês se lembram disso, certo? Tanto Esaú quanto Jacó eram filhos competidores pelo direito de primogenitura de Abraão. Agora, na verdade de Isaac, né, mas vem através de Abraão, Isaac e depois Jacó. E vem um ponto aqui. O primogênito, em geral, é o filho homem mais velho. Esaú nasceu primeiro do que Jacó, isso é fato. Só que ele vendeu a primogenitura dele, vendeu o direito para o outro por um prato de lentilha, ok? Agora tem um ponto aqui, o filho primogênito ele tem que ser sempre o filho mais velho? Resposta, o filho mais velho de Jacó era Rúben, e Rúben não recebeu a primogenitura porque cometeu um erro. Então Jacó passou a primogenitura para quem? Para Judá, certo? E de Judá vem a linhagem de Davi, que vai chegar na linhagem do Messias. Na verdade vai chegar no Messias, não na linhagem, não, vai chegar no Messias. Pois bem, então assim, não tem mal nenhum o segundo, terceiro, quarto, quinto filho seu primogênito, portanto que aconteça alguma coisa que justifique isso. E no caso aqui aconteceu porque o primogênito vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha, né? Eu sei que parece assim muito simples, mas fez um mau negócio, certo? Infelizmente existe mau negócio no mundo
E na verdade não é tão infelizmente, na verdade isso aí era para acontecer de qualquer jeito. Então aconteceu. Bom, então tanto Esaú quanto Jacó eram filhos competidores, certo? Nada demais. Mas o pessoal não gosta muito disso. Por que não gosta? Porque de Jacó veio uma linhagem do quê? A linhagem dos israelitas, e os israelitas tiveram então uma linhagem dinástica sem contaminação Néfilim. Pô, que sacanagem com os Néfilim, né? Pois é, já era, pessoal. Agora a gente já chegou o Messias, já veio, e agora a gente tá aguardando ele de novo, ponto. E não adianta Néfilim tentar contaminar a linhagem do Messias, porque chegou lá, já chegou o Messias, já veio, certo? Já veio, já pagou nossos pecados, pagou caro pelos nossos pecados, e a gente aguarda ele, a volta dele, a volta do rei. Vamos lá. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, com Esaú sendo primogênito, todo mundo sabe. Esaú deveria ter herdado as bênçãos e os direitos de primogenitura, mas não foi assim que aconteceu. No entanto, os autores maçônicos e gnósticos acreditam que os descendentes de Esaú e Bashemate, os edomitas / malequitas, foram de fato herdeiros da corte do dragão por Bashemate e outras esposas adicionais da corte do dragão com quem Esaú também se casou. Lembrando que a mãe de Esaú ficou triste com o casamento dele. Diz ela, ficou com o coração apertado, ficou triste. Então realmente ele casou com pessoas complicadas. Os descendentes de Esaú herdaram o reino da Idumeia, Edom, com os títulos de reis dragões, segundo aí o autor coloca, e rainhas corujas. Já viu aquela idolatria com a coruja? Tem coisa aqui que eu tirei do livro, pessoal, não vou colocar para vocês, porque assim é repugnante demais, vocês não precisam saber. Mas eu vou falar uma coisinha, por exemplo, só para vocês terem uma noção. A ideia do pessoal é de que você conseguia a força, etc, através de beber o sangue como eu posso dizer, daquilo que sai como eu posso dizer isso? Da menstruação das rainhas corujas, vamos dizer assim, certo? Você me entende, certo? Tipo assim, horroroso. Só que o que acontece? Tem essas coisas horrorosas aí, você não precisa chegar nesse nível para entender que tipo tem problema. O que é importante nesse livro é você entender o seguinte: quando você vê determinadas red flags, bandeira vermelha, você sabe que a origem daquilo não é bíblico. O pessoal vai lá, disfarça, fala da Bíblia, etc, tal, mas na verdade não é bíblico, isso aí vem das sociedades secretas. E como diz a capa do livro, vou pegar a capa do livro de novo para vocês aqui. O que diz aqui? É como as sociedades secretas e os descendentes de quem? Dos gigantes, Rainha Coruja, Rei Dragão, companhia, pretendem escravizar a humanidade. Dito isso, vamos lá, continuando aqui. Então, lembre-se, o único livro que foi escrito voltado aos escravos, que todos nós hoje nesse mundo estamos aqui como escravos, vocês sabem o que está acontecendo no mundo, certo? O único livro que liberta escravo é a Bíblia, certo? É o Criador dando instrução específica para um povo que estava como escravo. Agora vamos lá, e é por isso que os poderosos do mundo não gostam da Bíblia, por isso que eles inventam histórias paralelas, etc, tal. Eles gastam o tutano deles lá pensando só nisso aí. Agora, continuando aqui. Então, os descendentes de Esaú herdaram o reino da Idumeia, com os títulos, então, de reis dragões e rainhas corujas. Daí vem a corujinha, que o pessoal fala, coruja do conhecimento, etc, tal. Para a eternidade. Sugerindo, então, ações traiçoeiras empreendidas por Esaú e seus descendentes por meio de casamentos entre as linhagens rivais e messiânicas e a realeza dos Néfilins. Na história teosofista, Esaú se casou com a egípcia Bashemate, filha de Ismael, que era meio-irmão de Isaac por meio de Abraão e Agar, identificando assim a origem do sangue de dragão da tradição teosofista de Esaú e os descendentes reais dos edomitas. Esta foi provavelmente a gênese e então a motivação para a formação da grande nação amalequita discutida anteriormente nesse livro. A gente já falou sobre isso, tem uma playlist aí com todos os vídeos aí dessa série, deste livro aí, que uniu então os descendentes de Esaú com os Oréus e os Hititas. Os Oréus e os Hititas eram Néfilins que curiosamente e continuamente se conjugavam com os Edomitas, junto com a linhagem do dragão egípcio real, segundo ele está colocando aí dessa vertente espúria inclusive. Teria sido Amaleque, neto de Esaú, que teria herdado oficialmente o título de dragão unificado.
A Bíblia, entretanto, não concorda totalmente com esse cenário de Esaú e suas esposas. As escrituras registram que Esaú se casou com 2 esposas quando tinha 40 anos. Ele se casou com Judite, filha de Beeri, o Hitita, e aí põe aqui Néflin na visão dele, bem como Basemate, filha de Elon, na verdade, né? Alguém já ouviu falar de algum Elon por aí? Pois é. A Hitita Néflin está lá em Gênesis 26, versículo 34. As escrituras também registram Basemate como filha de Ismael e irmã de Nebaoite. Gênesis 36, versículos de 1 a 5. Nebaoite foi o primogênito de Ismael. Gênesis 25, 13. Está colocando aí, visão que está colocando. As escrituras também registram que Esaú se casou com Ada, filha de Elon, de novo, o Hitita, sugerindo que Ada era Hitita e não Basemate, embora os hititas tenham vivido entre os cananeus e, portanto, ambos podem ter sido considerados cananeus, hititas e néflins. As escrituras também registram que Esaú se casou com Orel, Olibamat, e a filha do chefe Orel, Néflin, Ana, filha do Néflin Zibeão, em Gênesis 36, versículo 1. Isso aí, essa questão de quem é Néflin ou não, ele está colocando a visão dele, né? E lembre-se, essa questão toda que está aqui não é para a gente discutir quem era Néflin, quem não era, é para discutir qual é a origem de muitas histórias que estão sendo propagadas por aí, como por exemplo a história de que desde Eva veio uma linhagem Néflin. Não foi desde Eva, está claríssimo na Bíblia. Teve um momento aonde diz lá, os filhos de Deus, nas Bíblias como diz assim, desceram e encontraram as filhas dos homens e tiveram filhos e nasceram dali os Néflins. Pois bem, então assim, tem um momento específico, Gênesis 6, não é antes disso, não foi com Eva, não foi antes disso, tipo assim, é Gênesis 6, ok? Ponto. Continuando aqui, portanto, Esaú teria começado novas dinastias dragão, casando-se com ramos egípcios, oréus e titas da realeza matriarcal. Isso aí é o que é contado pelos teosofistas. Lembrando, não é necessariamente o que está sendo contado pela Bíblia, mas é o que está sendo contado pelos teosofistas. Dito isso, a grande nação amalequita foi a única da corte matrilinear amalequita, orel, hitita, do dragão, da corte Néflin e sangue de dragão matriarcal egípcio, com a linhagem real escriturística por meio de casamentos mistos com Esaú, com Basemate, Olibamá, Adá e Ana. Este foi mais um motivo pelo qual os israelitas foram encarregados de erradicar esta corte do dragão tripartida, que era misteriosa e excepcionalmente pura. Lembrando, quando os israelitas eles entram nas terras que o Criador deu para eles, e você vê ali nações inteiras corrompidas, com DNA corrompido, os israelitas eles entram e limpam todo mundo, tira. Ah, mas por que? Foi uma coisa tão cruel, etc. Tal. Ah, pessoal, desculpa. Olha a crueldade que esses caras fazem até hoje com o mundo inteiro, essas pessoas que têm essas linhagens aí. Olha só, as pessoas morrendo na África, em todo lugar de fome, sendo que, pô, o mundo produz alimento até dizer chega, tem trator já para produzir alimento. Tipo assim, não tem motivo para ter fome até hoje. Por que as pessoas são escravizadas? Por que a gente não tem direito nem sobre os nossos filhos mais nos dias de hoje, em muitos países? Como é que funciona isso? Vem da onde? Vem dos purinhos, né? Pois é. E aí os israelitas chegaram lá e tentaram resolver aí o problema todo, conforme o Criador indicou. E as pessoas até hoje, não, mas eles foram maus e não sei o quê. Tá de brincadeira, né, meu? Tá de brincadeira. Vamos lá, continuando aqui. Todas essas linhagens misteriosamente puras e anteriormente inexplicáveis repousavam nas casas reais dos amalequitas, que ainda mantinham linhagens reais messiânicas alternativas, messiânicas deles lá, provinha o anticristo. Alternativas de Abraão a Esaú e de Abraão a Agar e Ismael, a Batsemate, a Malate e Igrate. A Bíblia registra Agar, avó de Basemate, como a serva egípcia da esposa de Abraão, Sara. O discurso do teosofista lista Agar como filha do faraó, Sensurete I, de quem discutiremos mais tarde, um faraó que descendia de Nimrod. As lendas bíblicas apoiam ainda mais esta noção de que o faraó deu a Sara, sua filha Agar, como serva, pois ele preferia isso a Agar, se tornando apenas mais uma amante em outro harém lá do lugar dele.
Agar deu a Abraão um filho, Ismael, porque Sara era estéril, está em Gênesis 16, versículos de 1 a 15, e não poderia dar a Abraão um herdeiro até muito mais tarde, quando Yahvé corrigiu a aflição aí do caso de Sara. Pois bem, agora, vamos lá. De novo, isso aqui é tudo visão dos caras aí, teosofistas. A Bíblia é clara, a gente não precisa nem discutir esse assunto. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter uma noção seguinte: por que tá lá Gênesis antes de Êxodos? Por quê? Ah, porque o Criador criou o mundo primeiro e aí tem os povos e tudo mais. Não é só isso. É para mostrar o porquê lá em Êxodo aconteceu depois em Êxodo, em Josué, toda aquela matança, pra gente entender muita coisa que aconteceu ali, certo? Aquela limpeza da terra, certo? Agora, o que é importante para nós na Bíblia? O que é importante? É seguir o Shabat, certo? É importante sobre quais carnes são puras e impuras. É importante qual é a linhagem do nosso Salvador, o Messias, que o pessoal tenta profanar essa linhagem a todo custo, né? Colocando um monte de teorias por trás, que eu já vivo falando aqui, por exemplo, a questão da origem de Ruth, a questão, por exemplo, de Rachab, que não é Raabe. Tudo isso aí a gente já discutiu aqui no canal, certo? Pois bem, e também é lógico saber todas as outras leis que o Criador colocou lá: não adulterará, né? Não roubará, né? Não cobiçará o bem do próximo, e assim vai, né? Se você, começando lá no primeiro mandamento, só terá quantos Elohim? Só tem um. A gente tem que, né? Rezar para um Elohim, certo? Pois bem, então assim, o importante são os mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas todas as leis que estão lá na Bíblia. A gente precisa, né, preservar isso. Mas vamos lá, continuando aqui. Eu sei, pessoal, tem muitas pessoas aqui que são muito curiosas com essa série Gênesis 6 e elas não gostam de seguir a lei. Eu sei, pessoal, mas tipo assim, o importante é a lei, tá? E o que é importante nessa série Gênesis 6 é a gente entender da onde vem a mentira, da onde vem as farsas, que vem das sociedades secretas e dos descendentes dos gigantes que ajudaram a incubar essas sociedades secretas bem antes do que o pessoal diz que elas existiam. Então, continuando, Ismael, então, era sangue de dragão, segundo diz os teosofistas, através do ramo matrilinear real da linhagem faraônica egípcia de Sunsaret, que pode-se argumentar deu início a uma nova dinastia real em completa tradição do dragão. Não só eu, o rapaz aqui que escreveu o livro provavelmente discorda também. O que acontece? Tudo isso, lembrando, a ideia é a visão teosofista, ok? Porque eles têm que indicar que tais linhagens foram linhagens néfilis. De alguma forma, são linhagens da corte do dragão. Agora, sim, em algum momento, essas linhagens foram contaminadas. Foi na origem delas? Eu não acho. Eu acho que foi em algum outro momento futuro. Né? Que nem o pessoal fala assim, não, foi na origem de Adão e Eva. Não foi. Foi lá em Gênesis 6. Né? Porque essa história de foi na origem de Adão e Eva lá, etc., na queda, tipo assim, isso aí não tem base bíblica. Isso tem base em um monte de teosofistas, em sociedades secretas, pegando a Bíblia e manipulando a Bíblia, certo? Até chegar na conclusão que eles querem. Mesmo assim, é muito fácil quebrar isso. Você vira o seguinte, ok, Eva experimentou da fruta e Adão não experimentou? O que isso significa? Ah não, mas só significa para Eva. Não, pessoal, desculpa. Tipo assim, para de usar o seu ouvido de pinico e comece a estudar os mandamentos, ok? O mais importante na Bíblia é a gente seguir os mandamentos, as leis, os estatutos do Criador. É isso. A Bíblia é importante para isso. E pra gente, lógico, entender o porquê aconteceu toda aquela matança lá depois de Êxodo e companhia. A gente entende que, tipo, existia uma contaminação de semente ali. Tá? Mas vamos lá, continuando aqui. Então, Agar arrastou Ismael para o deserto de Parã para viver, fornecendo a Ismael uma esposa egípcia, embora nenhum nome tenha sido fornecido para ela na Bíblia. No entanto, Gardner fornece o nome de Mahalat. Mais uma vez, as lendas bíblicas apoiam essa mistura de escritura e mitologia, observando que Agar voltou ao Egito especificamente para escolher uma esposa apropriada para Ismael, que com toda a probabilidade teria sido da realeza egípcia. Então assim, o pessoal pega todos os gaps que tem na Bíblia, tipo
Tipo assim, porque tem um espaço ali, não é interessante, não precisa mais discutir isso aí. Acabou ali a história, segue em frente a história. Não, eles pegam aquele espaço entre um parágrafo e outro e preenchem com um livro. Um livro de lendas e tudo mais. Aí fica complicado, pô. Então vamos lá, qualquer coisa que em algum momento vá contra o que está na Bíblia, tipo assim, cortado fora. Okay? Dito isso, continuando aqui. Mahalat era filha do faraó Amenhotep II, segundo diz os teosofistas, o filho de Sansarete I. Ela possuía o título egípcio de primeira rainha dragão do Egito, devido ao seu sangue Nephilim amalequita puro, e era filha de Igrat, como já comentamos. Malahat então aumentou a pureza da linhagem do dragão, a recém-gerada dinastia matriarcal de Ismael. Segundo está colocando aí, a contaminação já iniciando Ismael, segundo os teosofistas. A escritura registra o nome de Mahalat, mas inexplicavelmente como o nome da esposa de Esaú, no lugar de Basemat, em vez da esposa de Ismael. Uma confusão enorme. Mas, como afirma Anger, Mahalat poderia ter sido o nome original de Basemat, já que era tradicional que as esposas aceitassem novos nomes quando casadas, que provavelmente então foi a fonte do nome da esposa de Ismael, Mahalat. Isso exigiria que Esaú se casasse com a esposa de Ismael. Ou, o que é mais provável, na ideia teosofista inclusive, aí dos doidos, cronologicamente na tradição antiga, é que a filha de Mahalat carregava consigo o mesmo nome da sua mãe. Esclarecendo assim a confusão sobre as várias esposas de Esaú. Portanto, agora temos Agar, de sangue real, de dragão egípcio, carregando Ismael, então casando Ismael com Mahalat e outras linhagens egípcias, segundo os teosofistas, não é segundo a Bíblia, ok? Não é segundo a Bíblia, é segundo os teosofistas, ok? Tipo assim, é a história que eles contam para falar que não, tudo é linhagem Nephilim. Calma. Tudo, mas sim, as linhagens foram contaminadas em algum momento. Todas as linhagens de reis foram contaminadas em algum momento. Eu penso que foi na origem? Não. Agora vamos lá, continuando aqui. Então casando Ismael com Mahalat e outras linhagens egípcias de outros dragões, pois Mahalat era filha de Amenhotep II e Igrat. Lembre-se, uma das filhas de Esaú, Bashemat, parece ter sido Igrat, mais uma vez de acordo com Gardner, que então se casou na corte do dragão egípcia. Os escritos revisionistas, presta atenção, escritos revisionistas, os caras revisando a Bíblia, atribuem linhagens matriarcais do dragão para praticamente todas as personagens bíblicas, incluindo Sara, a esposa de Abraão, a esposa de José, a esposa de Judá, para poder então justificar a linhagem do anticristo. Em suma, esses escritos se contradizem com a escritura bíblica, segundo o autor. Então, veja bem, quando a pessoa pega esse livro aqui, ela pensa que o autor está falando que Sara tem linhagem Nephilim, que Agar tem linhagem Nephilim, que não sei o que. Não, ele não está falando isso. Ele não está falando isso, está falando isso vai contra a Bíblia. É isso que ele está falando. Ele está falando, olha, o que falam os teosofistas é isso, mas isso vai contra a Bíblia. Ok? Sara não tinha linhagem do dragão. Agar não tinha linhagem do dragão, ponto. Certo? Mas mais pra frente, a linhagem que está indo de reis, vai haver uma inserção lá dentro. Vai haver o que as sociedades secretas fazem muito bem, que é infiltração. Infiltração, não é no início. É lá no meio do negócio. Quando se vê a linhagem de reis sendo criadas, é inserido lá no meio. Através de acordos e tudo mais. Tudo bem. Então assim, em suma, esses escritos, o que diz aqui? Se contradizem com a escritura bíblica, diz o autor do livro. Ele explica tudo, a visão desses caras todos, aí, o que eles estão tentando vender. Por que é importante? Porque se pega uma dessas coisinhas aí pequenas, tem várias coisas, que é as pessoas ganhando popularidade, a ideia de falar que Eva teve relação com a serpente no Jardim do Éden. Tipo assim, as pessoas falam isso, elas não têm noção do que elas estão falando. Tipo, isso não está na Bíblia. O importante da Bíblia é você estudar as leis, os mandamentos do Criador para agradar Ele, o Criador dos céus e da terra. Ah, Afonso, não, a lei foi abolida. Tem uma coisa engraçada, né? Uma coisa engraçada que o pastor Dal falou outro dia, que é interessante. Você tem 1000 seitas no cristianismo, né? Você tem lá o católico, o evangélico tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, adventista, não sei o que, um monte de seita, tá?
os ortodoxos, que tal, aquele monte de seita, sem fim, tá? Uma multidão. Você pegar um de cada seita, nossa. O pessoal fala assim, a Igreja Católica não é bem uma seita, Afonso. Pera um pouquinho, a Igreja Católica é um shopping center de seita, né? Tem jesuíta, tem, como é que se fala o outro lá, os caras que cortam em cima, o cabelinho e tal. Tem um monte de fragmento, tem essa vertente, aquela, etc. Cada um dando uma ênfase diferente. Mas aí eles aceitam lá que estão tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. Mas é um shopping center. Tem um monte de seita aí, cada um pensando de uma forma diferente. Mas todas essas seitas, elas têm uma coisa em comum. Todas concordam em uma coisa. A lei foi abolida, você não tem que observar o Shabat e etc tal. Só fazer um comentário aqui. Outro dia eu vi um pastor falando assim, essas pessoas aí meio desigrejadas aí, trabalham aí pro anticristo, etc tal. Posso falar qual que é a marca do anticristo? A marca do anticristo é corromper as leis do Criador. Se o seu pastor observa o domingão, adivinha quem trabalha pro anticristo? Se ele come carne de porco e fala assim, não, o Criador falou, não, você tem que obedecer o pastor. Tipo assim, adivinha quem trabalha pro anticristo? Esse aí mesmo. Esses caras aí que trabalham pro capeta, basicamente. Desculpa o pessoal comentar, mas a Bíblia é bem clara. O Criador não muda, ele é eterno, ok? E ele é perfeito, e as leis dele são perfeitas. Ele colocou uma lei, a lei é perfeita. Ele falou, o que saiu da boca dele é perfeito, porque ele é o Criador de tudo. Dá pra entender isso? Muito simples. Então assim, Afonso, discordo de você em tal assunto. Vai lá no canal Patriarcas no Comando, preciso trocar de nome de novo. Comunidades Bíblicas, Gênesis, Apocalipse, tá por enquanto, né? E vai lá e vê a série sobre carnes impuras. Vê lá, para começar a conversa, ok? Porque assim, as pessoas, elas têm que ler a Bíblia com seriedade. Qual o objetivo de ler a Bíblia? Não é curiosidade. As pessoas caem nesses contos teosofistas porque elas são curiosas. Mas será? Isso? É como se fosse uma novela? Não. A Bíblia é sobre como você abaixar sua cabeça e obedecer o Criador dos céus e da terra. Ou você é servo dele, ou você é servo do diabo. E o diabo vai te maltratar até dizer chega, além do que, uma hora você vai pro inferno. E tipo assim, eu vou fazer um estudo sobre o inferno. E olha, não queira estar lá dentro. Não queira estar lá dentro, certo? Tem muita coisa aí pra gente estudar ainda pela frente. Assim, se sinta motivado a fazer as coisas por amor, ok? Por amor ao Criador. E é lógico que muitas pessoas não fazem por amor, elas começam fazendo por temor. Aí o temor, diz assim, o temor é a origem da sabedoria. É onde dá origem à sabedoria. O temor a quem merece temor. O Criador dos céus e da terra. Que criou o mundo inteiro. O mundo inteiro, onde nós estamos, certo? Em 7 dias. Criou sol, lua, terra. Criou tudo. Estrelas, domo, campo magnético, tudo. Criou as árvores, animais, tudo em 7 dias. Então assim, a gente tem que ler a Bíblia para se submeter ao Criador dos céus e da terra. Só Ele. Dito tudo isso, vamos lá para finalmente aqui. Assim, ó. No próximo capítulo a gente vai falar sobre os reis Nimrod e Cã. E deixa eu dar uma olhada aqui que eu já vou falar para vocês. Tem uma parte aqui doida que a gente vai chegar essa semana também. Olha só, os reis bebedores de sangue de Kish. A gente vai chegar lá ainda, hein? E até o final da semana a gente vai chegar provavelmente na corte do dragão antediluviano. E quando a gente chegar na sexta-feira, provavelmente vocês vão entender da onde vem todas essas histórias aí teosofistas e como elas são propagadas. São propagadas através de filmes, são propagadas através de sociedades secretas, são propagadas através de pessoas que parecem muito inteligentes. Sabe o que é inteligência? Sabe o que é? Só tem uma coisa que eu considero inteligente, sabe o que é? Seguir o Criador dos céus e da terra, todas as ordenanças dele, sem pular nenhuma. Isso é ser inteligente, porque a gente tem que agradar a ele, mais ninguém. A gente tem que agradar a ele. Mas Afonso, fui na casa de um fulano e ele me indicou lá comer uma carne de porco. Teve um caso aqui, um inscrito foi numa casa de um pastor, meu. E o cara fez um porquinho lá e tal, e tinha arroz e feijão. E um inscrito foi lá, não, comeu arroz, feijão e saladinha. E o pastor falou pra ele, e aí? E o porquinho, você não vai não? Não quero não. Por que não? Aí ele falou, porque sabe como que é, né? Diz na Bíblia pra gente não comer carne de porco. Pronto, o cara largou a cadeira, levantou e falou assim, você tá negando o sacrifício do Messias? Aonde diz que se você não comer porco, você tá negando o sacrifício do Messias? Onde diz isso?
Tipo assim, sério, dá vontade de pegar uma bíblia e conversar com os caras assim, lê esse negócio aqui, meu, não é pra carregar embaixo do sovaco, não é pra distanciamento de braço a bíblia, é pra você ler, entendeu? Lê o que tá escrito lá. O Criador não muda. Dito tudo isso, pronto, já espantei metade das pessoas só com essa conversa de seguir os mandamentos. Pessoal, lembrando, a partir de amanhã, eu já vou estar colocando o link da área de membros para você entrar diretamente na área de membros para você conhecer. A área de membros, ela teve fechada desde do ano passado, 2021, agora vai estar aberta a partir de amanhã, 4 dias, terça, quarta, quinta, sexta. Não estou abrindo a partir de hoje, já de cara, assim, né? Porque hoje não é um dia, as pessoas começam a vir com teoria da conspiração, 6/6 e tal, e não sei o que. Então, para evitar isso, vou começar no dia 7. 7 é um dia bom, hein? 7. Então, pois bem, e vai estar aberto uma única vez neste ano. Vai ser 4 dias, uma única vez, e não vai estar aberto de novo. Não vou abrir em dezembro, não vou abrir em novembro, não vou abrir em outubro. Não vai estar aberto esse ano. Se eu abrir ano que vem, vai estar mais caro, porque vai ter muito mais curso. Mas eu não pretendo abrir mais essa área de membros. Eu só vou apresentar os cursos e vai ter o preço dos cursos, ok? Me parece justo. Mas, assim, como tem muita gente que me mandou e-mail e tudo mais, vai ter a turma 2022 aí. Ela vai estar custando R$480, é o valor da anuidade. Ou seja, antes dava para a pessoa pagar todo mês e se ela quisesse sair no terceiro mês, assistir todos os cursos, ela podia. Só que o que acontece? Agora a gente tem muito curso. Então a pessoa assistir tudo em 2 meses só vai sobrecarregar a plataforma. Então não vale a pena. Vale a pena assim, a pessoa fazer isso ao longo de um ano. Então estou colocando anuidade, só que eu estou dividindo em 10 vezes. Tá? Eu quero garantir que a pessoa vai ficar lá 12 meses para assistir os cursos devagarzinho. Pois bem, a plataforma vai estar em português, pagamento, espero que para quem está no Brasil esteja em português, pagamento em reais, no passado era em dólar, se lembra? Essa plataforma tem reais. Vai ter pagamento com Pix e transferência bancária, olha só. Tem 28 cursos já disponíveis, você entrou lá, pagou a primeira parcela lá, ou pagou a anuidade, você já tem 28 cursos para assistir, é vídeo pra caramba, é curso pra caramba, incluindo agora o curso de Batalha Espiritual 2, e quem tiver lá assistindo o curso de Batalha Espiritual 2, e quem já tá na área de membro antiga e já tá assistindo, eu recomendo assistir a aula sobre o espírito do pesar, certo? Porque é uma aula de, eu acho que uns 40 minutos que fala sobre amargura, ok? Então presta atenção nessa aula específica, porque assim, é importante nos dias de hoje. E uma hora até comento com vocês aqui sobre o espírito da amargura, porque eu acho que vale a pena comentar aqui no YouTube também, eu acho que é importante pra caramba, então comento depois. Mas em 12 meses você vai ter acesso não só aos 28 cursos, mas vai entrar 12 cursos novos, ou seja, vai ter 40 cursos no final, e você, se você pegar lá, entrar lá, somar o valor de todos os cursos, dividir a área de membros por isso, você vai ver que você vai estar economizando 98% se você assistir todos os cursos. Se você assistir 10 cursos, se interessar por 10 cursos, é lógico que você vai estar economizando menos, mas ainda assim vai ser uma super economia, ok? Além disso, ó, os cursos são 100% online, você assiste a hora que você quiser, no lugar que você quiser, tudo tranquilo. Não tem que ficar saindo de casa para ver esses cursos. Essa plataforma também aceita PayPal, tipo assim, tá dividido em 10 vezes sem juros, maravilhoso. Quem for fazer pagamento com Pix ou transferência bancária tem que preencher um formulário, certo? Uma pessoa vai entrar em contato com vocês e aí vai te mandar um e-mail dando instrução lá, é Pix, é transferência bancária, né? Então a pessoa vai estar acompanhando e vai estar cadastrando você manualmente. Então tem a opção, mas não através da área de membros especificamente, você vai ter que entrar no formulário, que esse formulário é ao lado, certo? Tem 2 links, vai ter 2 links sempre. O da área de membros, hoje não tem o da área de membros, tem só o dos cursos. Vai ter o da área de membros e vai ter o do formulário, 2 links. Além disso, olha só, vai custar R$480, você pode dividir em 10 vezes. Se você pegar R$480 e no total você vai conseguir ver no máximo lá, vai ter 40 cursos nos próximos 12 meses. Se depois de 12 meses você quiser renovar mais R$480, vai ter os 40 cursos mais 12 e assim vai, certo? É curso pra caramba. Você pegar esses R$480 e dividir por 40 cursos, vai dar tipo assim $2 por curso. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Uma mega oportunidade, certo? É uma barganha. Efetivamente a palavra barganha é para isso aqui, pessoal. Só que eu tô abrindo aí essa vez e depois eu só vou mostrar os cursos e quem quiser comprar, compra o curso lá, porque assim, os cursos são bons. Olha só, vai ter um pacote depois de curso de batalha espiritual, vai ter o 1, 2, 3 e 4. Eu sei que algumas pessoas compraram um, mas para quem comprou um, ainda assim vale muito a pena a área de membros, que vai ter o 2, o 3 e o 4. Só isso aí, ó, vai ser R$360 cada curso vezes 4 ou vezes 5, se você for ver o pacote inteiro.
eu mesmo colocando desconto, vale a pena a área de membros. Além disso, deixa eu ver o que mais tem aqui. Sim. O número de cursos aumentou perto do ano passado e o valor não subiu tanto assim. Subiu de R$420 que eu cobrava mais ou menos no ano passado para 480. Então assim, tá um bom valor. E nesse ano ainda vão ter o curso de Batalha Espiritual 3 e 4, isso é garantido. Eu vou tentar fazer o curso de jejum, penso que vou conseguir esse ano também. Sementes eu não dou garantia, mas eu já tô com os livros ali. Formação de autoridade, esse aí eu vou fazer, porque eu já tô com os livros ali, eu li e tipo assim, eu fiquei assim de boca aberta com essa questão de formação de autoridade, porque é fundamental para comunidades. Também vai ter um curso a mais de comunidade, o Estado da Arte. Eu vou colocar uma série, vou tentar fazer uma série de cursos que eu tô planejando, eu sempre intercalo os cursos, tá? Eu não coloco tudo assim, Batalha Espiritual 1, 2 e 3, eu vou intercalando com outros cursos, né? Mas vou tentar fazer uma série mais sobre casamento, incluindo um curso sobre terapia de casal, gerenciamento de estresse de tempo e outros cursos aí que podem ser engatilhados nesse meio tempo. E para finalizar, então, vai ir só até a sexta-feira, primeira e última vez de 2022. E lembre-se, é uma barganha, é uma verdadeira barganha e aproveite. Amanhã começa a contar o tempo, não está contando ainda, amanhã começa a contar o tempo e vai até sexta-feira. E é isso, pessoal, muito obrigado a todos e essa semana então a gente vai falar bastante sobre conspiração de Gênesis 6 todo dia à tarde. E depois na semana seguinte, eu acho que a gente continua falando sobre conspiração do Gênesis 6 até terminar esse livro aqui. Mas é isso, por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção, até mais.